Olá pessoal, nesta semana o STJ proferiu uma importante decisão entendendo que o tempo de recolhimento domiciliar com tornozeleira eletrônica deve ser descontado da pena. Esta decisão do STJ envolve algumas questões muito importantes no âmbito do direito penal e do processo penal. Então vocês podem acompanhar aqui na tela o número do habeas corpus 455097, originário do estado do Paraná, onde a terceira sessão, pela sua relatora, a ministra Laurita Vaz, entendeu que o tempo de recolhimento domiciliar com tornozeleira eletrônica deve ser descontado da pena. Nós estamos tratando então de duas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Ao invés da prisão provisória, o juiz tem a possibilidade de substituir esta prisão por uma medida menos gravosa. E uma medida menos gravosa do que a prisão seriam aí várias medidas cautelares trazidas pelo legislador, dentre elas o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, e uma outra medida cautelar, a monitoração eletrônica, que seria o uso da tornozeleira eletrônica. O STJ entendeu que estas medidas cautelares podem ser computadas para fim de detração penal. A detração penal, lembrando, está prevista no artigo 42 do Código Penal, e o Código Penal estabelece que o prazo em que o acusado ficou preso provisoriamente deve ser descontado da pena privativa de liberdade. Então o juiz aplicou uma sentença condenatória. Este prazo estabelecido pelo juiz na sentença condenatória deve abater o prazo em que o acusado já ficou preso. Isso é o que diz o artigo 42. No entanto, a doutrina ela já era bastante forte no sentido de que as medidas cautelares, pela gravidade que se impõe em algumas das medidas cautelares, principalmente quando guarda semelhança com a execução de alguma pena, seria sim possível a detração penal. Então, neste sentido, Eugênio Pacelli, Gustavo Junqueira e Patrícia Vanzolini, Norberto Avena, já tinham firme este entendimento. Agora, o STJ, ele firma esta posição. No entanto, esta posição do STJ, inclusive ressaltado quando do julgamento, que seria apenas no caso de se computar as horas em que o acusado efetivamente ficou em casa. Não seria computado o período em que ele saiu para trabalhar. Então o STJ firmou o entendimento no sentido de que, se foi aplicada a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana, cumulado com tornozeleira eletrônica, este prazo que efetivamente o acusado ficou recolhido em casa deve ser abatido da pena, deve ser convertido primeiro em horas e calculado então os dias para se fazer a detração penal. Embora seja um grande avanço este posicionamento do STJ, uma vez que a lei é omissa, ele, na verdade, é um posicionamento muito mais rigoroso do que a doutrina já vinha pregando. A doutrina, em especial esses doutrinadores que eu já mencionei para vocês, e também o Renato Brasileiro de Lima, entendem que o simples recolhimento domiciliar noturno, independente de uso de tornozeleira eletrônica, o simples recolhimento domiciliar noturno já deveria ser computado para fins de detração penal. Então fica aqui a minha sugestão para os colegas advogados e defensores públicos continuarem brigando para a detração das medidas cautelares, uma vez que não é justo
quando se aplica uma medida cautelar a alguém, não descontar nada ao final da pena, se compararmos com quem nunca teve a aplicação de uma medida cautelar. Não houve qualquer restrição. Então, continuem brigando para que possamos aí construir uma jurisprudência mais sólida e proporcional às medidas cautelares que foram aplicadas. Pessoal, mais uma vez eu agradeço bastante a atenção de vocês, espero que tenham gostado deste estudo de casos comentando esta decisão do STJ. Eu coloco à disposição de vocês as minhas redes sociais, tanto lá no Facebook, quanto no Instagram e no meu canal do YouTube, onde eu coloco os vídeos que eu salvo aqui no IGTV, as lives que eu faço e alguns cursos gratuitos que eu ofereço para os internautas, tanto no âmbito do direito penal, direito processual penal e direito constitucional, inclusive com resolução de questões da prova da OAB. Me sigam nas redes sociais, curtam, comentem, compartilhem com seus amigos e até uma próxima. Um forte abraço, pessoal. Tchau, tchau.